Que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Meus irmãos, a nossa reflexão será em 1 Samuel, mas eu quero ler um versículo que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, de maneira introdutória. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Nós iremos refletir no seguinte tema: maternidade, gestando um novo mundo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. A palavra de Deus diz assim: mas as mulheres serão salvas, dando à luz filhos, desde que continue a viver na fé, no amor e na santidade, com discrição. Senhor, mais uma vez rogamos o auxílio do Teu Santo Espírito. Cative, Deus, as nossas mentes, os nossos corações. Tire de nós, Deus, tudo aquilo que possa atrapalhar o entendimento das Sagradas Escrituras. Silencie o pregador enquanto homem e fale por meio das suas Escrituras. Dá-nos ouvidos atentos, sensíveis, para ouvirmos, entendermos e praticarmos e confiarmos na sabedoria revelada nas Escrituras. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto de Paulo é um texto muito difícil. No entanto, eu quero, por óbvio, me deter naquilo que está mais claro, naquilo que se relaciona com o tema da maternidade. Nós sabemos que o tema da família é um tema muito precioso para a Igreja de Cristo Jesus. Eu costumo dizer que depois de nós entendermos teologia, entendermos Bíblia, sã doutrina, entendermos a família, é o papel mais importante da Igreja e do povo de Deus. E por isso a família é muito atacada. Porque quando se solapa a estrutura familiar, solapa-se a sociedade e, inclusive, até mesmo a Igreja de Cristo Jesus sofre com os seus efeitos. E a maternidade é uma parte da família. Ser mãe é um ingrediente extraordinário e que exerce uma função que abençoa muito, não somente o filho, mas a todo mundo. Por isso que eu coloquei o tema maternidade, gestando um novo mundo. Porque é por meio da maternidade, nós vamos ver hoje, que a mulher pode contribuir da melhor maneira com um novo mundo. É por meio dessa função e dessa posição que Deus abençoa os frutos das mãos de uma mãe. Pois bem, o versículo que nós lemos, mas as mulheres serão salvas, dando à luz filhos, diz-nos que a mulher encontra, pelo menos na função da maternidade, algo que de outra maneira ela não encontraria. Não obstante, o mundo a qual nós vivemos tem infectado a igreja com diversos pensamentos. Pensamentos que militam contra os valores e contra as ideias do Evangelho e das Escrituras. Ervas daninhas do feminismo, por exemplo, crescem na igreja. E é possível que não somente no mundo, mas até mesmo na igreja, você já tenha ouvido frases como essas: não tenha filhos. Não tenha filhos, dá muito trabalho. Não tenha filhos, isso vai acabar com a sua chance de sucesso na vida. Faça de tudo, e então, e somente então, pense em ter filhos. Está grávida? Aborte. Não tenha um bebê, tenha um pet. Também tem sido dito isso, infelizmente, entre o povo santo de Deus. Então, são ervas daninhas que crescem. E a palavra de Deus, que é um instrumento do Espírito Santo, precisa, como uma tesoura, podar as mães, as mulheres e o povo de Deus, para que a gente não seja infectado, de maneira direta ou indireta, com esses absurdos que são ditos. Paulo, indo na contramão do feminismo, Paulo, indo na contramão de tudo aquilo que o mundo prega, diz o seguinte, e eu vou ler de novo, porque é muito importante: mas as mulheres serão salvas dando à luz filhos.
O contexto de 1 Timóteo capítulo 2 fala da organização eclesiástica, fala do papel do homem exercendo autoridade na igreja como pastor, e fala que a mulher deve aprender em silêncio. No entanto, será salva dando a luz. Então, o contexto não é de salvação eterna. É um contexto de salvação circunstancial. É um contexto de salvação de contribuição social. É um contexto de salvação a qual a mulher participa ativamente na igreja, sem necessariamente habitar e mandar de um púlpito. Paulo está falando que a mulher será salva dando a luz aos filhos, porque aquilo que não lhe é permitido fazer no culto público, é lhe permitido, e não somente é permitido, mas é um dever fazer em casa, que é exercer a autoridade pastoral no coração dos filhos. E aí, meus irmãos, Paulo, indo na contramão, fala que a maternidade salva a mulher de tal maneira que somente na maternidade que a sua potencialidade irá se realizar plenamente. Ao ser mãe, nasce-se uma nova mulher, e não apenas uma nova criança no mundo, um tipo de mulher que de outra maneira não existiria. Ser mãe, dar à luz, cuidar de criança, gera na mulher aquilo que nenhuma profissão pode dar, aquilo que nenhuma participação na igreja pode dar, aquilo que nenhuma conta bancária pode dar, porque existe um potencial na feminilidade, nessa figura que Jesus Cristo constituiu para o bem da sociedade, que só é revelada, maximizada, plantada e exercida na sua função de maternidade. Então, se várias posições, se várias brigas da sociedade, se a corrida pelo sucesso desconfigura esse perfil feminino que é tão belo, que é doce, que perfuma o mundo, Paulo está falando, volte para a posição de mãe, e você encontrará um tipo de mulher que de outra maneira você nunca será. Ao contrastar funções distintas do homem e da mulher no seio eclesiástico, Paulo ensina-nos que a maternidade é um freio moral e espiritual contra a desconfiguração da mulher. Assumindo o eixo no seio familiar, ao gestar e criar os filhos no caminho do Senhor, a mulher se previne contra a mutação que a sociedade quer impor sobre ela. Os valores seculares, os valores do mundo, que querem fazer com que a mulher se torne menos mulher, vai fazer a mulher se tornar menos mulher, quando inculcar na sua cabeça que ser mãe é perda de tempo. Você perde o privilégio de ser uma grande mulher, quando você aceita a ideia diabólica do mundo e da sociedade caída, que diz que ser mãe é perda de tempo, que ser mãe deve ser o último plano, que ser mãe tem que ser algo facultativo, de tal maneira que, se eu não tive, estou nem aí, não tem valor, é apenas um adereço, é apenas algo para incrementar a vida. E Paulo vai na contramão e fala, mas a mulher será salva dando à luz filhos. Queridos, a mulher pode ter poder na sociedade e exercer autoridade. Só que existem posições que são próprias do homem, e existem posições que são próprias da mulher. E quando a mulher assume a posição que é própria do homem, ela pode até exercer autoridade e poder na sociedade, mas certamente sofrerá uma diminuição na sua essencialidade de como Deus a criou para ser. Uma mulher que gera filhos, que é a sua maior arma e sua maior demonstração de poder e autoridade, quando ela cria bem um filho, e esse filho, como flecha, alcança o mundo e gira a engrenagem moral e espiritual nesse mundo que está se definhando e caindo. A mulher tem um grande papel quando faz do seu filho essa flecha. Considere, por exemplo, a Eunice, mãe do jovem pastor Timóteo, que recebeu essa carta de Paulo. Timóteo pastoreou a igreja, mas quem pastoreou o coração de Timóteo foi Eunice, a sua mãe. Mulheres não brigam por posição que Deus instituiu ao homem. Aceite, porque Deus é mais sábio que você, que Ele tem um lugar muito mais extraordinário. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, fala assim, Paulo falando de Timóteo.
Lembro-me de sua fé sincera, como era a de sua avó Lloyd e de sua mãe Eunice, e sei que em você essa mesma fé continua firme. Eunice construiu um pastor, e esse pastor estava pastoreando a igreja de Éfeso, e esse pastor fez uma grande diferença na Ásia Menor. Mas tudo isso porque na incubadora da casa existia uma mulher que decidiu abraçar sua vocação de mãe e fazer dessa vocação algo que ela poderia contribuir com o novo mundo. Mas deixa eu abrir um parênteses, porque é importante nós entendermos que essa relação que Paulo está tratando, ele não está sendo exaustivo. Então, quando ele fala da mãe dar luz a filhos, ele não necessariamente está falando simplesmente das mães que gerem em si o filho, mas da relação maternal. E essa relação maternal é algo extraordinariamente compatível com uma mulher que nunca gestou. E nós precisamos pensar nessas mulheres. É possível ser mãe sem nunca gestar, por meio da adoção, por meio da filiação. Então, Paulo não está redundando a existência da mulher enquanto mãe, simplesmente para aquelas que um dia já ficaram grávidas. E eu sei que às vezes dói no coração de muitas mulheres a não realização de ser mãe. Mas é importante entender que a função maternal, ela é muito maior do que simplesmente gestar. É ser, na vida de uma criança, aquilo que qualquer mãe, lógico, sábia, seria na vida daquela, mesmo sem ter gerido. E antes de ir para 1 Samuel, eu quero agora convidar a igreja a ler comigo Gênesis 3:20. É o relato da queda. Gênesis, capítulo 3, versículo 20, que diz assim. Gênesis 3:20. O homem, Adão, deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O homem, Adão, deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. Toda gestação, preste muita atenção nisso aqui, toda gestação é um lembrete da graça e da misericórdia de Deus, pois não era para a raça humana continuar em sua existência. Gênesis capítulo 3, que nós lemos, fala da queda do homem. E existia uma promessa de juízo para Adão e Eva no jardim do Éden. E qual era a promessa de juízo? No dia em que comeres do fruto proibido, morrerás. Deus poderia dizimar o casal ali, estava tudo certo, era juízo, era justiça, Deus não seria culpado por isso. Mas Deus fala que da mulher viria um semente, que pisaria a cabeça da serpente. Então Adão olha para Eva, crendo nisso, e fala: você agora se chama Eva, porque será a mãe de toda a humanidade. E a primeira gestação de Eva trouxe a memória de Adão, de que eles são o que são. E existem não por causa daquilo que são, mas por causa da graça e da misericórdia de Deus. Porque cada gestação é um lembrete de que a nossa existência é simplesmente prorrogada pela graça e pela misericórdia de Deus. Porque Deus poderia executar juízo, mas decidiu perpetuar a raça humana. Caim e Abel são sinais da graça de Deus. Olívia, filha de Arthur e de Flávia, é sinal da graça de Deus. Estevão, filho de Narã, com a Samile, é o sinal da graça de Deus. Cada gestação Deus não impetrou o seu juízo sobre a raça humana. E ele está gestando mais filhos para si. Que coisa maravilhosa. Imagina Adão vendo Eva grávida. E pensou, de fato, a raça humana vai continuar existindo. E se ela ficou grávida e o primeiro filho nasceu, há de nascer a semente que irá esmagar a cabeça da mulher, do homem, da serpente. E, meus irmãos, isso é tão precioso que nem o Salvador do mundo prescindiu de ter um ventre pelo qual nascer.
Agora vamos para 1 Samuel. Depois dessa introdução, nós vamos ver 5 pontos que Ana nos ensina acerca da maternidade, de ser mãe. Eu quero ler com vocês os versículos 9 ao 28 de 1 Samuel 1. 1 Samuel, capítulo 1, do 9 ao 28. A palavra de Deus diz assim: certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à sua oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, Eli a observava, viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele. Larga esse vinho. Ana respondeu: meu senhor, não bebi vinho, nem outra coisa forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa de minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse ele. Que o Senhor, o Deus de Israel, lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e o seu rosto já não estava triste. Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar o Senhor novamente. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, e o Senhor se lembrou dela. No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. Ela lhe deu o nome de Samuel e disse: eu o pedi ao Senhor. No ano seguinte, Eucana e sua família fizeram a viagem anual para oferecer sacrifícios ao Senhor e cumprir seu voto. Ana, porém, não foi. Vamos esperar até o menino ser desmamado, disse ela ao marido. Então o levarei ao Senhor e o deixarei lá para sempre. Faça como lhe parecer melhor, respondeu Eucana. Fique aqui até ele desmamar, e que o Senhor ajude a cumprir a sua promessa. Então ela ficou em casa e cuidou de seu filho até desmamar. Quando o menino foi desmamado, Ana o levou à casa do Senhor em Siló. Embora ele ainda fosse pequeno, também levou um novilho de 3 anos para o sacrifício, um cesto de farinha, uma vasilha de couro cheia de vinho. Depois que sacrificaram o novilho, levaram o menino a Eli, e Ana lhe disse: com certeza, o Senhor se lembra de mim. Sou a mulher que esteve aqui anos atrás orando ao Senhor. Pedi ao Senhor que me desse esse menino, e o Senhor atendeu ao meu pedido. Agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida, ele pertencerá ao Senhor. E ali adoraram ao Senhor. Queridos irmãos, a Ana era uma mulher angustiada, porque não podia ter filhos. Ela passou por anos casada, e certamente isso entristecia o seu coração, pelo desejo do seu coração não ser cumprido. E a primeira coisa que nós aprendemos acerca da maternidade com Ana é que uma maternidade aos pés do nosso Senhor, uma maternidade que está diante da cruz, diante de Jesus Cristo, diante de Deus, é uma maternidade que gera o seu filho na oração. Ana era incapaz de gerar filhos. Não obstante, ela não desistiu de gerar, e a sua fé o conduziu a um clamor que angustiava o seu coração, de tal maneira que o sacerdote na época Eli o reputasse como uma bêbada. Mas ela orava com a ferida da sua alma. E nós aprendemos que antes de falar de Deus aos nossos filhos, fale do seu filho a Deus. Porque a oração precede qualquer educação. É muito importante que nós tenhamos
intencionalidade em educar os nossos filhos no caminho do Senhor, e nós iremos falar mais sobre isso. Mas é muito mais importante do que falar com ele, é falar com Deus acerca dele. Porque é a oração que vai preparar o terreno para que a semente encontre um solo fértil. E Ana gerou Samuel em oração. E ela nos ensina que uma das maiores tarefas de uma mãe cristã é uma mãe que ora pelo seu filho. E esse orar pelo filho é uma oração que certamente acompanha toda a vida. Pergunta à irmã Odete se ela já parou de orar pelos seus filhos depois que saiu de casa. A irmã Maria José. A qualquer mãe cristã. Porque a mãe envolve o seu filho nessa disciplina espiritual que é tão extraordinária e é o maior recurso que nós temos para intervir na história dos nossos filhos. Meus irmãos, fale de Deus aos seus filhos. Mães, façam isso. Mas antes de tudo, nunca se esqueça de dobrar os seus joelhos e dizer a Deus acerca do seu filho. Porque essa é a sua tarefa mais importante. Orar pelos filhos é papel fundamental de toda mãe cristã. Isso é o que nós aprendemos no versículo 9 e 10. Quando ela alimentou essa esperança e saciou essa angústia diante de Deus em oração. Então essa é a primeira lição que nós aprendemos acerca da maternidade com essa mulher tão extraordinária que se chama Ana. O segundo ponto, quero chamar sua atenção, está no versículo 11. Acompanhe comigo o versículo 11 de 1 Samuel, capítulo 1. Então, fez o seguinte voto. Quem fez esse voto? A Ana. Ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Ela faz um pedido a Deus e agora condiciona o seu pedido a um voto. Se o Senhor me ouvir, eu já tenho um plano para o meu filho. E esse plano é um plano de justiça, é um plano de retidão, é um plano de sabedoria, é um plano de verdade. O que isso nos ensina? Queridas mães, planeje o crescimento da criança no caminho do Senhor. Planejar de maneira intencional, de maneira racional. Pare um pouco e pense. Como eu posso criar a criança que Deus me deu para cuidar no caminho do Senhor? Planejamento. Porque, queridos, é muito importante nós zelarmos pelo nosso exemplo. E nós dizemos muito isso aqui na igreja. Sobretudo, o exemplo familiar. No entanto, não se faz discípulo por osmose, só por contato, só por visão. É necessário termos intencionalidade em transmitir o conteúdo da fé. Porque o exemplo arrasta para a moralidade da vida. A pessoa vai aprender a ir à igreja, vai aprender a orar, vai aprender a ser um bom cidadão. Mas o conteúdo da fé exige fala, exige diálogo, exige interação intencional. Toma uma decisão no seu coração. Eu vou planejar a vida do meu filho para seguir o caminho de Deus. Meus irmãos, umas 3 semanas atrás, eu acho que comecei com o Arthur e Flávio lá em casa. Esse acho é acerca do tempo, tá? O evento eu tenho certeza, a gente almoçou junto. Ele estava conversando sobre criação de filho. E nós falávamos sobre como que é falacioso nós entendermos que ser pai e mãe é algo intuitivo. Não é, se aprende. Deve existir um propósito, uma intenção de eu querer ser um bom pai e eu querer ser uma boa mãe. Por isso, que uns 2 domingos atrás, antes de nós abrirmos o mês da família, eu recomendei aqui 3 livros sobre família. Se aprende a ser pai, se aprende a ser mãe. Não espere que na natureza das coisas você vai aprender. Se equipe, sobretudo, com a sabedoria divina. Meus irmãos, não pense que nós estamos numa neutralidade. O mundo quer te ensinar a ser um pai frouxo.
E o mundo quer te ensinar a ser uma mãe que faça do seu filho um rei. Mas a Bíblia fala que o pai e a mãe é dada autoridade para cuidar do filho. Então seja homem na sua família. E seja um pai que de fato exerça autoridade. Então seja mulher na sua filha, na sua família. E exerça a maternidade com propositura e com sabedoria divina. Não acho, meus irmãos, que o maior presente que nós damos aos nossos filhos é um bom teto, uma boa comida, uma boa roupa, uma boa cama. O maior presente que você vai dar ao seu filho é a fé, assim como Eunice deu a Timóteo. Planeje cuidar do seu filho no caminho do Senhor. Pastor, perdi o tempo. Não era crente quando tive uma criança na minha família. Perdi o tempo. Passou, e agora o que eu faço? Graças a Deus a salvação é muito maior do que nós. E a salvação não está restrita à nossa autoridade de pai e de mãe. Ore pelo seu filho, porque o primeiro ponto, ela é inesgotável. A autoridade de pai e mãe é esgotável. É esgotável. Quando o filho emancipa, os pais podem gerar influência, mas a autoridade acabou. Mas a oração não. Mas também a influência não. Então pense hoje como que eu posso, de alguma maneira como mãe, por mais que eu já perdi o meu filho, a minha filha, por mais que ele esteja longe, por mais que eu não exerça mais autoridade, como é que eu posso de alguma maneira, mesmo que seja pequenininho, tentar fazer com que ele gere consciência de que precisa de Jesus Cristo, de que precisa desenvolver a vida em santidade. Mas sabe qual é o grande problema, meus irmãos? Porque planejar ter um bom filho significa, primeiramente, planejar ser uma boa mãe. E é aí que dói na carne. Planejar ter um bom filho significa planejar ser um bom pai. Isso que dói na carne. Filho não é robô que a gente programa e cresce certinho. É necessário planejamento e interação. E Ana fez um planejamento. Deus, eu vou cuidar para ele ser um nazireu. Eu vou entregar ele a ti. Você não tem o poder de determinar o que seu filho vai ser. Mas você tem o poder de planejar. Não de planejar dele ser um médico, ser um advogado, ser um policial, ser um bombeiro. Até mesmo de ser pastor, de ser missionário. Você tem que planejar dele ser um discípulo de Jesus. Sendo discípulo de Jesus, ele pode vestir uma manta branca e servir os pobres e servir os doentes num pronto-socorro. Sendo discípulo de Jesus, ele pode botar um terno e gravata e fazer justiça por meio de advocacia. Mas o planejamento é que ele seja discípulo de Jesus. Não é que tem uma tarefa na vida e às vezes a gente esquece disso e se atrapalha tudo. Eu vou gastar minha vida para ele ter uma boa faculdade. Gaste sua vida e ele ser um bom discípulo de Jesus. Sendo bom discípulo de Jesus, ele vai saber e ter o temor de Deus para tomar decisão sábia na sua vida. Se preocupe sim, meus irmãos, com a profissão, com a comida, mas não coloque nunca isso na frente de fazer do seu filho um discípulo de Cristo Jesus. Planeje isso no nome de Jesus. Terceira coisa que nós aprendemos com Ana, ao versículo 20, quero pedir aos irmãos que leiam comigo o versículo 20. Que diz assim: no devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. Ele deu o nome de Samuel e disse: eu o pedi ao Senhor. O nome Samuel significa ouvido por Deus. Deus ouviu o meu pedido. O meu pedido foi atendido. Sabe o que significa? Que Ana tem profunda consciência de que ter um filho é um presente de Deus. Toda vez que ela chamava, Samuel, vem almoçar, Deus me deu. É um presente de Deus. Samuel, vem tomar um café. E eu sei que às vezes você chama seu filho para tomar um café com raiva porque ele não vem. Mas lembre-se, é um presente de Deus. Samuel, vamos ler as escrituras. Eles tinham um pouquinho aqui, só tinha um Pentateuco. Não tinha mais nada. Mas o que tinha, ela deu a ele. Aí talvez você fale, pastor, mas você não tem grande conhecimento. O que você tem da fé, dê ao seu filho. Reconheça que o seu filho é sempre
um presente de Deus. O mundo pode falar que ter filho é um fortúnio da vida e na vida. Mas Deus chama filho de bênção. Deus chama filho de herança. Salmo 127 é precioso nisso, versículo 3, que fala que os filhos são herança do Senhor. E por isso o salmista vê o casal enchendo a sua aljava com as flechas. Porque é bom ter filho. É herança. É custoso na vida? É custoso. Mas é herança. Meus irmãos, que coisa preciosa, porque quando o salmista fala que é uma aljava e que devemos encher com flecha, remete-nos àquilo que nós começamos lá no início. Por que ser mãe é gestar um novo mundo? Porque se você tem seu filho em oração, um planejamento, e reconhece que ele é o presente de Deus, você sabe que você é mordomo do seu filho, e não dono. Você sabe que prestará contas a Deus da educação maternal que você está dando ao filho. E por que eu falei que maternidade é gerar um novo mundo? Porque você não está gerando simplesmente uma criança, você está gerando uma pessoa que vai gerar um impacto no mundo. Olha para Maria quando cuidou de Jesus. Olha para Ana que cuidou de Samuel. E quem foi Samuel, meus irmãos? Fez a transação ali de juízes para a monarquia. Ele escolheu o grande rei Davi. Foi o homem pela qual Deus falou com Israel. Coisa extraordinária. Quando a gente fala do grande teólogo da África, do grande teólogo da patrística, Agostinho, porque ele foi o que foi? Porque Mônica incessantemente o tomou diante de Deus em oração. Quando a gente pensa no pai do metodismo, John Wesley, o maior evangelista do seu século, que andou tantos mil quilômetros de cavalo para poder pregar o evangelho, nós temos que lembrar que antes dele teve Susana, que, salvo engano, teve 19 filhos. E tinha 1 hora de devocional com filho. Priorizava a educação educacional por filho. Aí a gente vê Charles Wesley, o pai da inologia cristã. A mãe estava em casa, salvando o mundo, quando estava educando o filho. Mas a mulher será salva, dando à luz filho. Coisa linda. Quanto a mãe de Billy Graham não alterou nesse mundo porque educou um filho no caminho do evangelho. Mulheres, não menosprezem esse papel de mãe. É o seu maior papel. É a sua maior força de contribuir com a melhoria desse mundo. Pastor, mas o mundo está de mal pior, não é o tempo para ter filho. Aí que é. Nós vamos entregar as pontas? É porque o mundo está mal que eu quero ter filho. Porque eu quero mudar esse mundo. E são os filhos as flechas, a arma de Deus para ir contra o diabo e vencer as artimanhas de Satanás. A igreja para de ter filho. E aí está aí um monte de mundo. Muçulmanos, hindus. Não é por uma questão de competição não, meus irmãos. Mas é porque essa guerra começa perdida se nós não entendemos que ser mãe é a grande alavanca de Arquimedes que muda o mundo todo. Reconheça que o seu filho é uma dádiva de Deus. É um presente do Senhor. Pastor, mas tem dia que é tão difícil, chora tanto. Tem dia da canseira, eu sei, meu irmão. Mas viver da canseira. Ninguém está falando que é uma tarefa fácil. Ninguém está falando disso. Mas é valioso. E é justo que muito custe o que muito vale. Por isso que a gente fala que de todas as bênçãos na vida, a sua maior luta é pelo seu casamento e pelos seus filhos. Porque nada supera um fracasso dentro de casa. Ponto 4, que é um desdobramento do ponto 2, mas tem uma nuance, e por isso eu fiz dele um ponto. Leia comigo o versículo 23, por favor.
Faça como lhe parecer melhor. Eucana falando com Ana. Fique aqui até ele desmamar. E que o Senhor a ajude a cumprir sua promessa. Então ela ficou em casa. Olha esse verbo, meus irmãos. E cuidou de seu filho até desmamá-lo. O segundo ponto foi o quê? Planejar. E qual é o quarto ponto? Não é acabar no planejamento. É praticar. E entre planejar e praticar, existe um hiato. E existe uma demanda de muita força de vontade e disciplina da mãe. Em fazer aquilo que ela sabe o que tem que fazer. Por mais que doa. A Ana envolveu o seu filho, cuidou até levar para Siló e deixá-lo com Eli. Entre planejar e cuidar, e meter a mão, e participar desse entranhamento da consciência do filho, há um hiato que exige muita força de vontade. E às vezes a preguiça. Meus irmãos, que coisa extraordinária aconteceu com Samuel, porque Ana não somente planejou e exerceu fé, mas viveu pela fé naquilo que ela planejou. Porque você pode orar, você pode planejar, você pode ter consciência de que seu filho é presente de Deus. Tudo isso. Mas meta a mão na massa. Pratique isso. Não é simplesmente uma questão de consciência. É uma questão, novamente, de prática e de interação. A Ana não terceirizou aquilo que nenhuma outra mulher poderia fazer por ela, que é a maternidade, o presente que Deus a deu para cuidar de Samuel. Não terceirize isso. Eu sei que a igreja tem que cuidar das crianças, e a gente cuida com muito carinho. Meus irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Essa semana, o Miguel e o Thales mostraram um certo interesse de vir para a igreja. E aquilo machucou o nosso coração. Eu e o Samuel ficamos tristes. Mas, poxa, por que eles não querem vir? Aí ontem, a mãe de Miguel falou assim, não, o Miguel quer ir para a igreja. O Thales também veio. Que alegria, meus irmãos. Eu trouxe o carro hoje com as crianças com alegria imensa no coração, porque as crianças decidiram vir. Isso é bom. É bom ter crianças nas igrejas, e eu estou falando isso para os irmãos orarem. Orem por eles. Orem por eles. Nós somos igreja, somos família da fé, precisamos orar por essas crianças. E numa situação a qual os pais não são cristãos, a igreja vai fazer o possível para que essas crianças entendam o evangelho. Mas você que é mãe no nome de Jesus e tem fé, não terceirize isso. O pastor não vai fazer pelo filho o que você somente pode fazer no convívio que você tem no seu lar com seu filho. Isso é uma tarefa que é não transmitida. Não existe procuração de mãe. Assuma isso. No nome de Jesus. E faça do seu filho essa grande flecha que vai contribuir para a melhoria desse mundo. E por fim, meus irmãos, quero ler o versículo 28. E diz assim, esse é o quinto ponto. Para nós encerrarmos a mensagem dessa noite. Versículo 28. Agora, vamos ler o versículo 26. 26 a 28. E Ana lhe disse, com certeza o Senhor se lembra de mim. Ela está falando com Eli. Sou a mulher que esteve aqui anos atrás orando ao Senhor. Pedi ao Senhor que me desse este menino. E o Senhor atendeu o meu pedido. Agora, olha que coisa extraordinária. Eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida ele pertencerá ao Senhor. E ali adoraram o Senhor. Queridos irmãos, não faça do seu filho um ídolo. Filho é bênção. Mas cuidado, para não fazer do seu filho um ídolo. O voto de Ana foi tão difícil que Eucana falou assim, que o Senhor te ajude a cumprir. Você vai entregar ele?
Vai ficar em Siló? Para viver no serviço sacerdotal? Que o Senhor te ajude a cumprir. Cuide do seu filho de toda a sua força. Abrace ele hoje, fala, você é meu filho, eu vou cuidar de você, eu vou orar. Mas ao abraçá-lo, não coloque ele no trono do seu coração, porque esse trono precisa estar reinando Jesus Cristo. Não faça do seu filho um competidor com Jesus. Não faça do teu filho o fim da sua vida. Pastor, mas que coisa doida, o senhor está falando que a gente tem que investir o máximo. Sim, mas com uma coerência e uma consciência de que existe ordem nos amores. E de que Deus jamais deve perder o seu reinado. E se Deus pediu o seu filho para ser missionário, por exemplo, consagre ao Senhor e fale, vá com Deus. Infelizmente, um dos maiores sepulcros de missionários são as mães, que não suportam ver os seus filhos partindo. Porque tornou do seu filho um poste ídolo em seu coração. Muito mais do que amar a vontade de Deus. Mas Ana entregou o seu filho. E o seu filho foi o que foi. Porque não foi idolatrado. Eu lembro quando fui para o seminário aos 18 anos. Fui fazer teologia, mas com foco em missiologia. A primeira semana que eu cheguei no seminário, eu liguei para minha mãe. E meu seminário não foi externo, foi interno. Então, eu tive um divórcio da minha família. Eu saí da minha família. E minha mãe nunca tinha vivido isso. Peguei o orelhão na fila lá do seminário. Liguei para casa. Tinha tempo, tinha limite. Mãe, minha mãe... Rapaz, minha mãe não conseguia falar comigo, ela só chorava. E ali foi assim, para mim, foi o momento mais difícil da minha vida no seminário. Chorou, chorou. Eu, mãe, calma, eu tô aqui em Guarapari, tô aqui na cidade, calma. Doeu, mãe, doeu. Mas nunca pediu para eu voltar para casa. Nunca fez barganha. Dói, meus irmãos. Eu sei que dói, cortar um umbigo umbilical dói. Mas deixa o seu filho não é seu, é de Deus. Aí pior foi quando eu estava indo para o México. Estava quase tudo certo, batendo na trave, né? Foi eu e o Samir, fomos lá em casa. E aí fui certo, pai, estou aqui com o passaporte, está tudo dando certo, a gente está com o destino agora certo. A Carol definiu, a gente vai para o México, vai ficar 2 anos. E aí tinha várias coisas, né? Tinha alguns protocolos. E preciso falar que se o senhor vier a falecer, eu não posso voltar, porque esses 2 anos é 2 anos de choque, a gente precisa aprender a lidar com um mundo que pensa diferente, não dá para a gente ir e voltar, não é fácil. Vocês entendem isso? Fui lá ter uma conversa muito franca com os meus pais. Eu estou indo embora, talvez nunca mais se ver. Depois do México eu vou para a Espanha. Aí foi um chororô, até eu chorei. Porque eu senti que eu estava indo embora e nunca mais ia ver meus pais. Mas em nenhum momento teve um abraço e falou, fica aqui. Louvado seja Deus pelos seus filhos. E Deus me trouxe para a minha terra. A gente está longe, ainda. Mas consciência de missão cumprida. Tem dia, meus irmãos, que eu pego a Catarina no colo e falo, Deus, eu a amo muito. Mas ela é tua. O Senhor sabe o quanto eu tentei para o campo missionário, eu não fui. Mas aqui está a flechinha. Vai para o mundo árabe. Vai doer. Mas me dê força. Para, como Ana, pegar o meu planejamento e abraçar ele de tal maneira que eu posso enviá-la com amor. Eu sei, mamães, que isso é difícil. Mas é libertador. Porque um ídolo destrói. Pode ser o ídolo mais bonitinho, mais fofinho. Mas um ídolo destrói.
Vou encerrar com uma ilustração, com duas. A primeira é fictícia. Eu não lembro muito bem, então perdoe-me os erros. C.S. Lewis, em seu livro O Grande Abismo, ele fala de uma viagem numa cidade cinzenta. Pega um ônibus e vai pelo mundo dos mortos, vai pelo purgatório. Por favor, não é defesa do purgatório, é uma ficção e ele quer elaborar temas teológicos a partir de um entendimento. Aí ele passa pelo inferno, vai para o céu, e ele se depara com uma cena muito esquisita, que é uma mãe com uma criança. E essa mãe está destinada ao inferno, e aquele anjo está falando assim, você precisa largar seu filho, senão ele vai para o mesmo lugar que você vai. E ela fala assim, mas o melhor lugar para ela estar é no colo da mãe. Eu amo tanto. E o anjo falou, mas esse amor é o amor que vai matar. A dor da ruptura vai levar ele para o céu. Não leve ele para o inferno. Largue ele. Mas o melhor lugar é o colo da mãe, não é? O melhor lugar é no colo do bom pastor, que é Jesus Cristo. É uma cena muito emblemática. Eu vou reler esse livro, está aí na lista para eu reler esse ano ainda. Quando eu relembrar, eu trago para os irmãos de novo. Mas, por fim, eu quero trazer uma história real. Na Suíça, houve um movimento, em Zurique, de missionários pós-reforma, e um conde, Nicolau Zinzendorf, ele patrocinou muitas missões. E um desses movimentos chama Morávios. E os moravianos, eles amaram tanto a obra missionária, que eles decidiram se vender para pregar o evangelho aos escravos. Os navios negreiros passavam e eles iam lá, se vendendo. E o pessoal fala, você vai deixar? Pai, mãe, você vai deixar o seu filho ir? Filho, você vai largar sua mãe para ir? É navio negreiro, meus irmãos, não tem bate e volta. Está vindo para morrer. E eles iam para o porto, iam ser vendidos. Eles se auto-vendiam. E falavam o seguinte, todo mundo ia cantando, que o cordeiro receba o salário do seu penoso trabalho. E o cordeiro receba o salário do seu penoso trabalho. E cantando isso, os pais e as mães se despediam de seus filhos no navio negreiro para que eles pudessem pregar o evangelho aos escravos. Eles não estavam indo para a Europa fazer medicina. Eu fui para a Europa fazer medicina. Eles estavam indo para ser escravos. Mas encontraram um tesouro muito maior do que esses. Encontraram tanta coisa nesse mundo do século XXI com tanta facilidade, mas ainda não se renderam a Jesus. Meus irmãos, que Deus nos dê força para vivermos enquanto família, enquanto mãe, que o Senhor nos habilite a termos essa consciência de que toda a nossa vida deve orbitar em torno de Jesus. Toda a nossa vida, inclusive a maternidade. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo te fortaleça nessa nobre e preciosa missão. Queridos, deixa eu dar uns recados. Quinta-feira nós temos o nosso culto de oração e estudo. Nós iniciaremos um novo estudo. Iremos aprender algumas lições na carta de Hebreus por meio do nosso irmão Ítalo. Sábado, às 7 horas da manhã, oração das mulheres. E no mesmo sábado dessa semana, haverá uma visita à casa da dona Cileia, que é vizinha da irmã Odete, às 4 horas da MCM. Então, as mulheres da MCM estarão reunidas para fazer visita à casa da dona Cileia, que é vizinha da nossa irmã Odete. Domingo pela manhã, nosso EBD, e à noite, o nosso culto de adoração. Estaremos encerrando, com a permissão de Deus, a nossa exposição no livro de Jonas. Então, nós vamos encerrar um livro nessa igreja. Louvado seja Deus. Quero pedir à igreja para se colocar de pé. Vou fazer uma oração e logo após a oração, a bênção apostólica, as mamães venham aqui à frente, cada uma, tem uma lembrancinha da igreja para você, tá bom? Cada mãe recolha a sua lembrancinha, que é com muito carinho e com muito amor dessa igreja para você. Senhor, nós estamos diante de Ti com muita gratidão, honra e louvor em nossos lábios, porque Tu és digno de receber.
Tu és o merecedor da nossa vida. Tu és o merecedor da nossa família. Tu és digno de receber as nossas maiores vocações, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto filho, enquanto maridos, enquanto esposas. Nos ajude a viver de acordo com a tua vontade. Cumpra em nós o teu querer. Realiza em nós a vontade que já está sendo feita no céu. Porque o desejo da nossa vida é que o teu reino se expanda mais e mais nessa terra. E abre os nossos olhos para essa missão tão preciosa que é a maternidade. E que cada mãe aqui saia inflamada de convicção de que ao ser mãe, ela está sendo uma contribuidora extraordinariamente nesse mundo, ao ponto de poder mudá-lo nessa vocação tão maravilhosa. Senhor, nos dê uma semana repleta da tua paz, da tua companhia, da tua alegria, e faça de nós um povo que testemunha com ousadia e poder o Evangelho de Cristo Jesus que nos libertou e nos salvou. Para a honra e glória a tu. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o auxílio do Espírito Santo seja com toda a tua igreja, hoje e para todo sempre. Amém. A igreja pode se assentar com orações silenciosas e encerramos o culto dessa noite. Logo após, mamãe, venham pegar a sua lembrancinha.